Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Bom dia não, já é quase boa tarde, né? Hoje de manhã não foi possível colocar vídeo no ar, então só agora que a gente está colocando aqui o segundo episódio, o segundo programa A Vaca e o Brejo, que é o programa que a gente faz exclusivamente sobre o Brasil, sobre a nossa situação, sobre as coisas que estão acontecendo aqui dentro, especificamente. Eu acho, não sei sua opinião, eu acho que o destaque da semana passada ficou por conta da recepção calorosa que o Lula recebeu em Pernambuco, na Bahia e em São Paulo. Chamou muito a atenção isso, porque ele, pelo menos é de se esperar que ele tivesse uma grande acolhida nesses lugares, né? Afinal de contas, o Nordeste é o reduto do Lula, é o reduto eleitoral do PT, do Lula especificamente, né? Mais do que do PT. E, se não me engano, em São Paulo ele venceu, né? Não sei se no estado, mas pelo menos na capital, com certeza. Então, também aqui em São Paulo, o pessoal não é tão esperto quanto a gente pensa, não. Não é tão inteligente quanto se julga. Ele também tem muito apoio aqui. Eu achei surpreendente. Para ser sincero, não esperava que ele levasse uma vaia de amor assim tão grande como ele levou. Essa vaia de amor, eu acho que a gente tem que analisar considerando algumas coisas, né? Eu vi, por exemplo, canais aqui no YouTube tratando essas vaias como se fossem vaias de oposição ao PT. Oposição no sentido assim, como se a plateia fosse de conservadores, como se fosse de pessoas de direita que estivessem lá vaiando Lula. E aparentemente não é bem isso, né? Aparentemente essas vaias foram principalmente por conta de benefícios que foram cortados, né? Muita gente perdeu benefícios, está perdendo ainda. Então, pelo que me parece, muito dos protestos que aconteceram em São Paulo, na Bahia e em Pernambuco foram de uma plateia que, em princípio, vota sim no cara, gosta dele, mas se sentiu pontualmente prejudicada por eventuais decisões que ele tenha tomado. Então isso é bem diferente de você ter uma plateia que de repente percebeu o erro que foi votar nesse cara. São coisas bem diferentes. Você vaiar o Lula porque ele cortou a sua mamata é uma coisa bem diferente de você vaiar o Lula porque você percebeu o que ele representa. São coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E no caso das vaias que aconteceram, é importante dizer que foi uma vaia de protesto assim, olha, você me traiu. Eu votei em você, eu pensei que eu era da turma, e aí quando você assume, você corta a minha mamata, né? Ou corta a mamata da minha mãe, da minha prima, do meu pai, do meu amigo, do meu vizinho, enfim, né? Corta a mamata de alguém que eu conheço, por exemplo. Então a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é que parte substancial dessas vaias, se não todas elas, foram decorrentes disso, né? Não é que aquele povo subitamente leu algum livro aí de escola austríaca de economia e percebeu a roubada que é o PT. Claro que não foi isso que aconteceu. Agora, de qualquer modo, ainda assim é um fenômeno interessante de se observar. Apesar dos motivos não serem os que a gente gostaria, né? Os motivos das vaias não serem os motivos que nós gostaríamos que fossem, mas ainda assim são vaias. E essas vaias indicam que o governo realmente está tendo dificuldade. O governo do PT é impressionante, porque ele não está tendo a facilidade que todos supunham que ele fosse ter. A gente pode atribuir isso a muitas coisas, né? Até hoje, por exemplo, eu fico muito dividido com relação ao processo eleitoral em si, né?
Por um lado, é impossível haver urnas em que o Lula tivesse 360 votos e o Bolsonaro tivesse 0 voto. Isso é estatisticamente impossível. Uma urna nessas condições já é impossível. Centenas de urnas, como se disse que aconteceu, é centenas de vezes mais impossível. Então isso põe em xeque essa questão eleitoral, põe em xeque o processo eleitoral, a lisura do processo eleitoral, não tenha dúvida. Até que ponto aquelas máquinas são confiáveis, enfim. Não tem, é muito estranho você ver tudo isso, né? É muito estranho você ver um fenômeno que é estatisticamente impossível acontecer centenas de vezes num processo como esse, né? Você pode até, se você for o Alexandre de Moraes e estiver me assistindo, você pode até mandar a Polícia Federal aqui em casa, mas eu vou pegar o lápis e a caneta, eu vou sentar com eles aqui, eu vou mostrar para eles que isso é impossível. Pode até me prender, mas é impossível. Isso não vai mudar a matemática, certo? Então, sim, coisas ridículas aconteceram durante o processo eleitoral. Agora, por outro lado, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você anda pelas ruas, quando você conversa com as pessoas, você vê que tem muito imbecil, muito idiota nesse país, né? Idiota das mais diversas famílias, né? Tem um idiota hippie, né, que é o cara da Vila Madalena, basicamente, aqui em São Paulo, né? Seria o equivalente ao Leblon lá do Rio. Tem o idiota que acha que o Lula vai beneficiar a família dele, sei lá em que cidade, porque eles são pobres e tal. Então tem idiota das mais diversas cores, né, e famílias. Eu não duvido que tenha 60 milhões de idiotas realmente. Eu não duvido. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu moro aqui perto da Paulista. E aqui é uma região bem... Tem muito público jovem aqui, né? Nada contra os jovens, mas enfim, os jovens são mais aliciáveis. Todo mundo sabe disso, né? Quem faz as revoluções são os jovens, liderados por velhos que são espertos pra chuchu. Mas quem é a massa de manobra? Quem é a bucha de canhão? São os jovens, claro. Você não vai ver um cara na minha idade no meio da rua tocando fogo em pneu, certo? Porque dói as costas, dói a perna, dói isso, dói aquilo. Então não rola. Tem que ser um cara novinho, com 18 anos, porque ele tem pique pra isso. O cara da minha idade, ele pode até incendiar o processo, encher a cabeça do jovem de abobrinha, mas o velho mesmo não faz nada. Então, é uma região, moro numa região que tem muitos jovens, os jovens são mais assediáveis, são mais fáceis de se seduzir pelo discurso da sereia, né, da igualdade e tal. E eu vejo que aqui tem muito eleitor do Lula, muito, 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 muito. Muito. É uma coisa avassaladora. Então isso me faz pensar, né? Não é difícil haver 60 milhões desses daqui no país inteiro. Não é difícil. A despeito do que a gente possa pensar sobre o processo eleitoral, se houve lisura, se não houve lisura, independente disso, tem muito cretino no Brasil. Tem muito idiota. Muito. Que se deixa seduzir por esse tipo de besteira, de ideologia. Então, a gente fica, assim, por um lado você tem uma certa dúvida, né, com relação ao que houve, só que por outro lado, quando você anda na rua e conversa com as pessoas, essa dúvida meio que se dissipa, né, você vê que não é impossível não. Os 60 milhões são perfeitamente plausíveis. Mas, apesar desses 60 milhões plausíveis, o Lula está tendo bastante problema. Bastante problema. Porque, na verdade, o que acontece? Ele não percebeu que o mundo mudou. Ele não percebeu que nós não estamos mais em 2002. Em 2002, o mundo ainda estava descobrindo a China. Ainda. Muitas empresas grandes ainda não tinham ido para a China.
A China ainda era uma novidade a ser explorada. Hoje, isso mudou, né? Tudo bem que se você andar pela internet, você vai encontrar ainda muita gente falando que a China vai ser a próxima superpotência, ponha seu filho para aprender mandarim, tal, esse tipo de coisa, né? Mas, pelo menos já existe hoje um punhado de pessoas que dá risada desse tipo de besteira. Isso não vai acontecer. Coloque seu filho para estudar inglês que você ganha mais, não adianta. Não vai ser assim tão fácil. O mundo mudou. Nós estamos 20 anos depois de 2003. E o Lula não percebeu isso. Nem ele, nem a equipe dele. Então, eles estão tendo muita dificuldade em entregar o que eles prometeram. Como governos não produzem nada, governos só parasitam, né? Eles vivem do que eles roubam das pessoas. Então, qual é o plano deles? É roubar o máximo possível de quem tiver pela frente. Nem que seja do próprio povo. Você rouba do cara R$10 para daqui a pouco dar R$10 para ele, né? Falar que você é bonzinho. Como o cara é meio idiota, ele vai acreditar, ele vai achar que tá lindo isso. Enfim, eles vão ter que criar algum mecanismo de... algum mecanismo para gerar um fluxo de dinheiro para eles, tal que eles consigam atender as demandas de todo mundo que os apoiou, né? O problema do Lula é que, para ele se eleger, ele teve que vender a alma ao diabo, literalmente. Ele teve que vender a alma para todo mundo. Então todo mundo espera coisas deles. Você veja, por exemplo, a quantidade de artistas que estão vindo a público falar: me arrependi, não era bem isso que eu imaginava, né? Aí você vê o Pércio Arida vindo a público: não era bem isso, não era o que eu imaginava, né? São dois fatos que também foram relevantes aí nos últimos dias. Apesar que o Pércio Arida não tanto, né? O Pércio Arida só surpreendeu quem não o conhece, né? Eu conheço o Pércio Arida, na verdade eu o conheci através de pessoas da família que trabalharam com ele. O Pércio Arida sempre foi de esquerda. Ele na década de 70 era envolvido com movimentos de esquerda. Então, ele ter esse tipo de atitude de eleger o Lula, de votar no Lula, isso só surpreende quem não o conhece, né? As pessoas acham que porque o cara é sócio de banco de investimentos, então ele é de direita. Esquece. Quando o cara é sócio de banco de investimento, ele tem um motivo a mais para ser socialista, né? Porque quanto mais contatos e amizade ele tiver com o governo, melhor vai ser para ele. Mas de qualquer forma, muita gente ficou surpresa, né? Nossa, o Pércio Arida. Então, muita gente está bravinha com o Lula, né? Porque não está sendo fácil. Claro, o Brasil é um país que já está praticamente a nossa Constituição é de 88, né? São 35 anos que este país está engessado por uma Constituição que não ajuda em nada. É uma Constituição que não faz nada a não ser criar polêmica. É uma Constituição que fala assim: olha, tá bom, eu garanto o seu direito à propriedade. Aí na linha seguinte ele fala assim: só não garanto se a sua propriedade não estiver cumprindo uma função social. Aí eu não garanto o seu direito à propriedade. Quer dizer, só que ele também não fala o que é cumprir função social, né? Ou seja, ele não está garantindo nada, ele só está criando insegurança jurídica. A própria Constituição brasileira faz isso. Por mais que a gente veja grandes cérebros defenderem a Constituição, e eu acho que dentre os que estão vivos e que foram constituintes, talvez o Delfim seja o caso mais exponencial, né, de alguém realmente brilhante e que defende a Constituição de 88, mas não é uma Constituição sensata. Aliás, o próprio Delfim já reconheceu isso, né? Ele já fez comentários, eu conheço o Delfim, ele fez comentários assim: olha, a Constituição garante
benefícios belgas, só que tem um orçamento da Índia, né? Então, complicado. Quer dizer, ele mesmo entende que aquilo foi a Constituição não devia ter sido feita naquele momento, essa é a verdade, né? Ela foi feita no calor da emoção, no fim do regime militar. Aquele bando socialista que estava voltando do alto exílio, porque ninguém foi exilado de verdade. O governo brasileiro nunca expulsou ninguém daqui. Quem foi morar em Paris foi porque quis. Esses autoexilados voltaram para o Brasil com a tal da lei da anistia. Enfim, foi um momento muito infeliz, muito inadequado para escrever essa Constituição. E os próprios envolvidos reconhecem. Se você conversar com o Delfim a respeito da Constituição, você vai ver o seguinte: ele vai falar, olha, foi o melhor que deu para fazer. Porque chegou no fim das contas, ninguém estava satisfeito com aquilo, né? O pessoal da esquerda ainda achando que não era esquerdista bastante, a Constituição. O pessoal do Roberto Campos se recusando a assinar o texto final, porque estava socialista demais, e está mesmo, né? Como eu disse, é uma Constituição que não garante direito à propriedade. Isso é uma coisa... Isso explica 99% dos problemas que nós temos hoje no Brasil. Então, é um texto constitucional capenga e que acaba sendo útil para qualquer coisa, né? Porque ao governante de plantão ele pega aquele texto, ele interpreta do jeito que ele quiser, né? É aquela história, a ambiguidade de um texto, ela nunca é acidental, ela é sempre mal intencionada, é sempre para permitir sim que, dependendo da situação, se interprete como A ou como B. Só que justamente essa situação está estressando o Brasil já há 35 anos. Quer dizer, faz 35 anos que a gente não consegue crescer. A taxa média de crescimento no Brasil, nesse período, se não me engano, é alguma coisa da ordem de 1%, 0,8%, algo assim. É ridículo. Nós crescemos por ano menos do que a depreciação média do maquinário industrial do Brasil. Quer dizer, o que uma indústria cresce por ano no Brasil, na média, ela pode ter um ano em que ela foi muito bem, mas quando você pegar os anos de vaca magra, as coisas vão se compensar, e um pelo outro, o ganho dela ao longo de um período maior não é suficiente para cobrir a depreciação do seu maquinário. Ou seja, é uma indústria que perde produtividade. Tanto perde que ela... O que é a indústria brasileira hoje? Nada. Nada. Por quê? Porque indústria é basicamente tecnologia. E nós temos hoje uma situação em que o industrial, se ele quiser, por mais que ele queira... Veja, eu não estou falando aqui, eu não estou criticando os industriais, eu estou criticando o ambiente de negócios em que esses industriais são obrigados a trabalhar. Nenhum industrial gosta de olhar para o seu parque industrial e falar que monte de sucata. Ninguém gosta de fazer isso. Só que ele consegue atualizar o seu maquinário? Não. Ele não ganha para isso. Se o que ele cresce é menos do que a depreciação do maquinário dele, então é óbvio que ele não tem condições de manter o seu parque industrial atualizado. Ele não conseguindo fazer isso, o Brasil não gera riqueza. O Brasil não gerando riqueza, o parasita não consegue extrair muita coisa do hospedeiro, né? Estou falando do governo, dos políticos. E gera essa situação em que estamos hoje. Quer dizer, o Lula prometeu tudo para todo mundo. Só que a impressão que eu tenho, eu não sei se pode ser que isso seja só um desejo meu. A impressão que eu tenho é que esse modelo da Nova República, parece que ele está se exaurindo. Ele não aguenta mais. O Brasil não aguenta mais isso. Eu não sei se isso é só a minha impressão ou se é um fato, mas assim, do ponto de vista econômico, não tem mais de onde tirar. Qualquer coisa que você fizer a partir de agora, se qualquer imposto que o Lula aumentar a partir de agora, só vai gerar sonegação. Mais nada, ele não vai gerar aumento de receita, ele vai gerar sonegação. Porque as pessoas falam não, tem uma linha amarela aqui, dessa linha o governo não vai passar, porque se ele passar dessa linha aqui, ele vai começar a pegar do meu prato, e aí eu não quero. Né? Seja você petista ou não, ninguém gosta de que alguém ponha a mão no seu prato de comida, certo? E nós já chegamos nesse ponto. Nós temos uma mentalidade nesse país de uma sociedade que não acredita que... todo mundo acha que o governo tem dinheiro.
A pessoa não percebe que o governo não tem nada. O que o governo tem é o que ele rouba de você. É isso que ele tem de dinheiro. Se o seu bolso não tiver nada, ele não vai conseguir roubar nada. É óbvio, né? Então essa é a situação vivida pelo Lula. Isso explica as vaias em Pernambuco, Bahia e São Paulo. Isso explica os artistinhas da Globo bravinhos com ele. Isso explica o Pércio Arida falando mais abobrinha do que de costume. Chorando porque o Lula não é isso, não é aquilo, não fez isso, não fez aquilo. Diziam os antigos, quando a fome entra pela porta, o amor salta pela janela. É isso. Não acho que isso vai representar um caos imediato na economia do Brasil, mas, como o nome deste programa é A Vaca e o Brejo, e a nossa tarefa aqui é, semana a semana, medir a distância entre a vaca e o brejo, eu diria o seguinte: nessa semana, baseado nesses eventos que aconteceram das vaias, eu diria que a vaca está, sei lá, ela se aproximou assim 1 centímetro do brejo. Ela está 1 centímetro mais próxima do brejo. É isso. Certo? Bom, por hoje é só. Deixe seus comentários aqui embaixo, suas opiniões, suas impressões, sugestões, tá bom? E sempre um prazer estar aqui com você. Um abração.